Está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Unifor. No Traçado das Artes você fica por dentro de tudo o que há de melhor no segmento da arte aqui no nosso estado. Mensalmente conversamos com personalidades do mundo das artes para conhecer a história dos artistas e como funcionam os seus processos criativos. Eu sou Carlos Henrique Correia, aluno do 6º semestre do curso de Jornalismo da Unifor. Nosso convidado de hoje é o designer gráfico e ilustrador Mário Sanders. Natural de Aquiraz, Sanders cultivou o desejo pela arte desde criança e na adolescência já fazia desenhos para revistas em quadrinho que criava. O artista fez parte do grupo Fratura Exposta, formado por jovens promissores do conjunto Prefeito José Walter. Mário também foi ilustrador do jornal O Povo e trabalhou em agências de publicidade aqui na nossa capital. Então, Mário, seja muito bem-vindo ao Traçado das Artes. É um prazer imenso contar com a sua presença aqui com a gente. Mário, a primeira pergunta: como a arte primeiro entrou na sua vida? Você teve alguma influência de algum familiar seu, de algum amigo? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de estar participando, né, desse trabalho que vocês desenvolvem. O meu contato, desde o início, sempre foi um contato familiar, né? Normalmente eu gosto de afirmar que minha mãe foi minha primeira professora, inclusive de desenho. Então, eu fui criado numa região lá no Aquiraz, né, em que tinha minha avó, tinha minha mãe, que bordavam e faziam rendas, né? E eu tinha também o meu avô, que fazia as tarrafas de pescas que ele pescava no rio. E também tinha o meu bisavô, que trabalhava madeira e ele fazia bancos e também consertavam os santos de madeira da Igreja Matriz de Aquiraz. Então, o meu meio assim básico, desde o início, foi envolvido com essas pessoas da minha família. Legal, Mário. Em 85, você participou do 2º Prêmio Pirelli de Pintura Jovem, organizado pelo MASP, em São Paulo. Como foi participar desse prêmio? Qual o impacto que ele teve na sua vida artística e profissional? Foi tudo muito rápido, né? Porque, na realidade, em 85 foi o ano que a gente criou o Fratura Exposta. Em 85 foi quando a gente começou a ganhar prêmios, que foram o primeiro prêmio no Salão de Abril, também foi nessa época. Em 85 também, de 85 para 86, eu consegui participar de alguns salões fora do circuito aqui de Fortaleza, como São Paulo, Curitiba e Recife. E esse prêmio, né, que é um prêmio Pirelli de artista jovem, era um evento muito cobiçado, né, no Brasil inteiro. Então, nessa época, a gente já estava fazendo sucesso com o grupo, com Fratura Exposta, e eu já tinha ganho alguns prêmios. Então, o convite assim, foi muito bom. Quer dizer, não foi um convite, né? A gente foi selecionado porque tinham as seleções regionais, né, até você participar da final, que era em São Paulo. E isso foi muito interessante para o trabalho da gente lá fora, né? Eu acho que foi o começo, né, nosso início aí de colocar o pé um pouco fora de Fortaleza. Legal, Mário. Você citou que em 85 você foi um dos jovens que criaram o grupo Fratura Exposta. Como se deu essa criação? Qual o impacto que o grupo realizou na sua vida? Na realidade, a gente não criou um grupo assim de uma hora para outra. A gente se reunia, né? A gente tinha o centro comunitário, onde alguns de nós fizemos curso de desenho lá, com o Dante Diniz, na época, que era o professor, e a gente se encontrava lá. Então tinha esse encontro com os artistas, as pessoas que faziam arte, lá no José Walter. E aí a gente começou a se juntar, começamos a pensar em fazer exposição. Na época a gente estava querendo chegar na Aldeota, né? Porque a periferia era muito distante e a gente queria chegar na Aldeota. E aí a gente começou a se reunir para propor uma exposição. E essa exposição fez muito sucesso, foi uma exposição que a gente fez na Casa de Cultura Raimundo Sela, né? A gente levou essa necessidade
a Secretaria de Cultura do Estado, através do Roberto Galvão. E aí foi onde a gente fez essa primeira exposição. E na época a gente sentiu que tinha necessidade de ter um nome. E aí a gente colocamos lá em jogo alguns nomes, né, que cada um achava, e prevaleceu o Fratura Exposta, que foi um nome que eu tinha pescado de uma matéria sobre política numa revista e achei interessante a questão do Fratura Exposta, ao mesmo tempo ter a ver com o que o grupo poderia fazer na cidade. Na verdade, o grupo era uma fratura exposta na cidade, porque era algo muito diferente. A gente trabalhava com tintas diferentes, né? Trabalhos recortados, em pano solto, tinha performance. Então, isso gerou muita visibilidade e muita atenção do público de uma forma geral. E aí a gente fez a segunda exposição na Arte Galeria, que era a galeria na época da Dodora, uma galeria que trabalhava somente com arte contemporânea. E a gente foi convidado lá para fazer essa segunda exposição, que aí foi também assim muito sucesso para nós e solidificou de uma vez por toda o movimento do Fratura Exposta em Fortaleza. Mário, puxando aqui um pouco para o nosso lado, você foi ilustrador do jornal O Povo, então você teve esse convívio com o meio jornalístico. Qual a importância do jornalismo para o seu desenvolvimento profissional e pessoal? Eu considero a minha passagem pelo jornal, né, que foi onde eu tive mais divulgação do meu trabalho, importantíssima na questão da minha produção, né, da qualidade do que eu estava fazendo, da agilidade, da rapidez, da interpretação. Né? Eu não fazia uma ilustração simplesmente para ilustrar uma matéria. Né? Eu pensava muito sobre esse trabalho através do texto da matéria que eu estava lendo. Então, para mim, era um desafio, porque eu não queria simplesmente dizer o que estava dito na matéria. E aí eu acrescentava com o meu trabalho e, através de uma editoria, né, de editores jovens na época que compraram a minha ideia, né? Tipo o Miguel Macedo, que era meu editor da parte do segundo caderno, e aí facilitou muito o desenvolvimento desse trabalho. Então, foi muito importante na condução do meu trabalho, no amadurecimento, né? Na questão de produção, de ter time para poder produzir o trabalho, para entregar, porque o jornal sempre foi uma coisa muito, até hoje, né, uma coisa muito dinâmica e tal. Então, isso acrescentou muito no meu trabalho. Legal. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você está assistindo ao Traçado das Artes, um programa da Newslink TV, o Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Unifor. Jornalismo é fato. Fato é jornalismo de verdade. Jornalismo é televisão, é internet, é aplicativo, é rádio. Jornalismo é podcast. Jornalismo também ensina empreendedorismo, ao vivo. Venha estudar jornalismo na Unifor. A melhor, sempre. Estamos de volta com o Traçado das Artes, uma realização do Newslink, o Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Unifor. Estamos aqui com o artista Mário Sanders. Mário, mais uma pergunta. Em uma segunda fase da sua vida, você trabalhou com o meio publicitário. Então, como foi essa relação? Qual a importância da publicidade na sua vida? Olha, essa é uma outra parte também que ajudou muito no lado profissional do meu trabalho, porque quando eu saí do jornal, eu recebi um convite para estagiar numa agência. Eu já tinha um trabalho gráfico, né? Eu já criava algumas logomarcas. As primeiras peças de divulgação do Fratura Exposta fui eu que fiz, né? Inclusive, na época, feito à mão mesmo, né? De caneta e depois levado para a gráfica. Então, eu já tinha essa coisa meio
do desenho gráfico, da ideia gráfica, né? E aí eu fui fazer um estágio numa agência, e que era a Marca Propaganda, que era uma agência de ponta aqui no Ceará, Norte e Nordeste, na realidade, Nazaré Albuquerque. E lá eu tive essa possibilidade de desenvolver trabalhos, fazendo layouts, né, para o departamento de criação da agência. E lá encontrei outros profissionais que me ajudaram muito. E, de certa forma, a publicidade ela foi muito responsável pelo profissionalismo do meu trabalho, né? Por essa questão do prazo, né? da entrega, da visão profissional. E eu acredito que isso me deu um suporte muito grande, assim também como todo o meu trabalho foi importante para a questão da publicidade aqui no Ceará, porque eu tinha um diferencial, porque tanto no jornal quanto na publicidade eu tentei colocar o meu trabalho de arte, né? E aí uma coisa ajudou outra, né? E a gente teve esse crescimento mútuo. Legal. E, Mário, a Universidade de Fortaleza realizou uma exposição com obra sua chamada O Céu como Limite. Como foi ter a sua obra presente aqui nessa instituição? Eu acho que para mim foi uma coisa assim determinante, porque eu a princípio realmente eu só tinha uma ideia fixa na minha cabeça, que era tentar fazer um individual, que essa individual fosse na Unifor, por conta do trabalho que eu estava fazendo, o desenvolvimento do trabalho que eu estava fazendo, a construção linear, que é essa coisa da linha do horizonte com o limite do céu. Então eu precisava realmente de um espaço que fosse ele, que a gente pudesse percorrer com ele, né, e a gente tivesse uma linha do tempo imaginária através dos trabalhos, onde o piso fosse a terra, onde a gente se mantém, e o teto fosse essa questão do céu, e daí o céu como limite. Daí aquele trabalho que era o cartão postal da entrada, que era uma cadeira, né, grudada no teto da galeria, do espaço, como se ela estivesse, na realidade, saindo desse plano para outro plano, e ali fosse o céu como, digamos, um limite imaginário. E a outra coisa também é que eu achava que, como o meu trabalho estava quase 60%, 70% de bordado, ele teria que ter um equipamento que fosse um equipamento cultural, que tivesse esse ar de sofisticação, sabe, de delicadeza, de produção, de profissionalismo que a Unifor pratica, né? Tanto na condução, na iluminação, na montagem dos trabalhos. Então, assim, foi uma coisa impressionante, né? Ainda estou sentindo um pouco um gostinho desse tempo que eu estive envolvido, né, com os profissionais, com as pessoas que fizeram parte desse trabalho. Você acha que essa exposição também ajudou a derrubar um paradigma da questão do bordado? Porque não é uma coisa muito comum um homem fazer bordado, apresentar isso como arte. Eu acho que, assim, eu na realidade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque essa questão do feminino, né, sempre esteve na minha vida, né? Eu fui criado pela minha mãe e não pelo meu pai, então eu vivi lá no interior tinha meu avô e tal, mas as pessoas mais próximas eram minha mãe e minha avó, né, e tias. Fui criado por tias também. Então essa questão de me sentir um homem fazendo bordado não mexeu muito comigo, né? O que mexeu mais comigo mesmo foi ouvir das pessoas que eu estava dando um ar de profissionalismo ao bordado que nunca tinha tido antes, pelo menos aqui em Fortaleza. E isso foi uma coisa muito bacana de ouvir. E depois de um período pandêmico, a gente está vivendo um período pandêmico, né? Mas por muito tempo a realização de exposições, de encontros, ficou muito afetada. E você participou de um bate-papo na Galeria Leonardo Leal com a exposição 8118, onde você teve a oportunidade de rever alguns personagens importantes na sua vida, como o professor Miguel Macedo. Como foi participar daquele encontro, de rever essas pessoas? Na realidade, a gente já estava fazendo esses eventos, essas apresentações, esses diálogos já na exposição da Unifor, né? Que a gente estava realmente...
porque é um tempo longo, né? Eram mais de 3 meses, então a gente resolveu fazer algumas visitas. E aí, quando veio o convite para expor, fazer essa exposição lá na Galeria Leonardo Leal, foi o momento em que a gente levou o material do livro, né? Que é o livro Correndo Risco, que é a minha trajetória de 1981 até 2018, o material desse período. E aí a gente resolveu realmente chamar algumas pessoas que, de uma certa forma, se envolveram com esse meu projeto, né? Legal. Então, para finalizar, Mário, como você define a sua trajetória como artista? E qual mensagem você pode passar para os jovens que, assim como você, um dia você sonhou em se tornar um artista famoso, prestigiado? E qual mensagem você tem a passar para eles? Normalmente, é o que eu falo sempre nas minhas aulas para os meus alunos, né? Primeiro, a gente tem uma batalha que a gente nunca tem certeza de onde vai chegar, até por conta do lugar que a gente vive no Brasil, a gente vive no Nordeste, a gente vive no Ceará, em Fortaleza, onde as coisas, principalmente para a arte, são até mais difíceis. Mas, em primeiro lugar, é aquela frase piegas que todo mundo fala, que é persistência, trabalho, né, acreditar. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um processo em que você vai adquirindo o teu conhecimento também de leitura, né, não só do universo artístico, mas de tudo que você passa pela vida, de tudo que você vê, da periferia, se você mora na periferia, da rua, né, se você faz uma faculdade, se você faz um curso, tentar aproveitar o máximo dessas relações que você participa e acreditar nisso e, por fim, contar a sua história. Eu acho muito importante, eu acho que a coisa mais relevante hoje na arte que eu poderia dizer é o artista poder contar a sua história independente de modismo, independente do que esteja acontecendo, como na arte contemporânea, por exemplo. E você contar a sua história pode ser também um trabalho de arte contemporânea. Então, gente, é isso. Muito obrigado, Mário, por participar de mais essa edição do Traçado das Artes, o programa da TV Newslink, o Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo. Então, gente, a conversa foi muito boa e a gente se encontra numa próxima ocasião.